Até agora nós falamos de processos espontâneos, processos eletroquímicos que ocorrem naturalmente. A partir de agora nós vamos falar da eletrólise no sentido de que alguns processos que não ocorrem espontaneamente, como por exemplo a decomposição da água nos seus componentes hidrogênio e oxigênio, um processo que nós sabemos bem que não é espontâneo, na verdade quando o hidrogênio é combinado com o oxigênio para a formação de água, em um processo espontâneo, ocorre a liberação de calor em grandes quantidades, processo bastante conhecido. E o processo inverso, portanto, requeriria energia. De que forma isso poderia ser feito? Observem nesse aparato aqui exposto, onde nós temos dois eletrodos. Esses eletrodos aqui podem, por exemplo, ser eletrodos inertes de carbono grafite. E eles estão ligados aos polos de uma bateria. O que irá acontecer aqui? Bem, considerando que uma diferença de potencial suficientemente alta é aplicada nesse sistema e considerando que a água permitirá que ocorra a condutividade, de fato, como a condutividade da água pura é baixa, esse sistema costuma ser realizado mediante a adição de um eletrólito forte, por exemplo, o sulfato de sódio, que vai permitir com que aumente a polaridade no solvente, ou seja, você tem um aumento da condutividade em função da presença desses eletrólitos, no entanto, sem comprometer o processo de decomposição da água. O fato é que, aqui no polo positivo da bateria, conectado a esse eletrodo aqui mostrado, nós vamos ter a forçação da liberação de elétrons, ou seja, nós vamos ter um direcionamento no sentido a que sejam liberados elétrons da água, portanto que a água seja oxidada. E esse processo pode ser representado por essa equação. Veja, a molécula de água libera elétrons, produzindo nesse processo o oxigênio. Do outro lado, aqui conectado ao polo negativo da bateria, nós vamos ter os elétrons sendo forçados a serem agregados à água, assim digamos, ou seja, nós vamos ter o processo de redução. Essa redução pode ser representada por meio dessa equação, em que a água, nesse caso, recebe elétrons, produzindo o gás hidrogênio, e além disso, produzindo íons OH-. Reparem que no caso anterior, no processo de oxidação, há liberação de íons H+. Vejam, a água se decompõe de duas formas, tanto liberando elétrons no processo de oxidação, isso resultando na formação de oxigênio, como retendo os elétrons, portanto, produzindo hidrogênio gasoso. Notem que nesse caso, os elétrons eles são direcionados de acordo com o sentido estabelecido pela bateria. Então, isso faz com que a reação não espontânea ocorra, porque nós estamos forçando esse processo. Um outro exemplo simples, porém importante, onde nós promovemos um processo que inicialmente não é espontâneo, pode ser ilustrado por meio de uma pilha de Daniell, onde nós temos aqui um sistema com o zinco em contato com uma solução de sulfato de zinco, concentração de 1 mol por litro, da mesma forma uma placa de cobre em contato com uma solução 1 molar de cobre 2. Claro, o processo espontâneo pressupõe a oxidação do zinco e a redução do cobre em compartimentos diferentes. Nesse caso, se ao invés do multímetro nós utilizarmos uma bateria, nós ligarmos aqui o polo positivo dessa bateria junto à placa de cobre, ligarmos o polo negativo junto à placa de zinco, o que nós vamos fazer, veja, no polo negativo, é forçar com que os elétrons se desloquem nesse sentido, de modo a eles encontrarem o zinco aqui em solução, e o zinco em solução seria reduzido, portanto aqui nós teríamos a presença do cátodo, forçando a redução do zinco, enquanto nesse outro lado aqui os elétrons seriam removidos do cobre, portanto teríamos aqui o anodo. Notem a mudança de sinal. O anodo aqui corresponde ao polo positivo da bateria e o cátodo ao polo negativo. Claro que dessa mesma forma aqui, os íons cobre formados devido à oxidação do cobre inicialmente presente nessa placa, eles seriam deslocados no sentido do outro eletrodo, para assim nós observarmos todo o processo de condutividade elétrica.
Naturalmente, essa pilha ou essa bateria deve apresentar uma diferença de potencial que seja pelo menos igual a 1,10 volts. Na prática, esse valor é um pouco maior, sobrepondo-se, portanto, a diferença de potencial que faria com que ocorresse o processo espontâneo. Nós iremos agora considerar a eletrólise de uma substância pura, utilizando como exemplo o cloreto de sódio fundido. Nesse caso, não há outra espécie em solução, uma vez que não é nem razoável falarmos em termos de solução, mas sim da substância cloreto de sódio no estado líquido, aqui sim uma substância capaz de conduzir eletricidade. E nesse sistema aqui nós vamos ter, veja, o polo positivo correspondente ao anodo, ou seja, esse polo positivo aqui vai estar ligado aqui nesse eletrodo, considerando, claro, um eletrodo inerte, e, portanto, dado esse sinal aqui, nós consideramos que nesse caso irá ocorrer uma oxidação, enquanto o polo negativo vai estar ligado ao cátodo, o que se espera que aqui, em torno desse eletrodo, ocorra a redução. Vejam, essa espécie fundida corresponde à geração de íon sódio e íons cloreto, né? Isso seria o estado líquido do cloreto de sódio. Então, o que nós podemos observar aqui é o seguinte. Primeiro, em relação ao processo que ocorre no anodo, a única espécie que pode se oxidar é o cloreto, uma vez que ele está na sua forma reduzida. Então, ele se oxida, sendo convertido ao Cl2, liberando um par de elétrons. Então, ao liberar o par de elétrons, esses elétrons eles são forçados, por conta da diferença de potencial, por conta da bateria, são forçados a se mover ao longo do fio, enquanto os elétrons são direcionados no sentido do cátodo, encontrando os íons sódio em solução, os únicos possíveis, portanto, nessa situação, a se reduzirem. Então, o íon sódio recebe os elétrons, um elétron, considerando o balanceamento adequado aqui. Então, os íons sódios presentes nessa substância líquida, né, no meio líquido, ao receberem um elétron, eles se reduzem, se depositando na superfície desse eletrodo. Claro que o sódio aqui, o sódio metálico formado em condições industriais, ele tende a, devido à maior densidade, se depositar no fundo do recipiente e, portanto, ser coletado. Vejamos agora o processo de eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa e não mais puro, como nós vimos no caso anterior. Nessa situação, nós temos, além dos íons sódio e cloreto, também a molécula de água e os íons H+, e OH-, que são gerados pela sua autoionização. Nós apresentamos aqui embaixo todos os possíveis processos de oxidação e redução. Vejam que o sódio presente em solução, bem como a água, na forma passiva de sofrer redução, apresentam esses potenciais mostrados aqui ao lado. É fácil percebermos que é necessário um potencial menor para promover a redução da água, a qual tenderá a se reduzir, enquanto o sódio, por apresentar um potencial muito diferente, muito menor, potencial de redução muito menor, o que requeriria para a sua redução uma quantidade maior de energia, não é reduzido, não nesse caso. Aqui embaixo nós temos as duas substâncias, novamente a água e o cloreto, os quais podem sofrer oxidação. Vejam que eles já estão nas formas reduzidas, então a gente pode observar esse cenário. Lembrando, claro, que a água tanto pode se oxidar como reduzir. Ao observarmos os dois potenciais, nós percebemos que inicialmente que o potencial é necessário um potencial mais baixo para promover a oxidação da água ao oxigênio. No entanto, como em muitas outras situações de processos eletrolíticos, a compreensão de qual processo irá corresponder à oxidação não é tão simples, uma vez que aqui nós estamos falando inicialmente do estado padrão. Quando nós mudamos do estado padrão para a concentração envolvendo água pura, em que a gente tem uma determinada concentração, por exemplo, de íons H+, esse potencial aqui vai ser ainda menor, o que indicaria,
a água, a espécie a ser oxidada. No entanto, existe um conceito chamado sobrepotencial, o qual responderá por uma certa divergência, que é o fato de que, para promover a oxidação da água, seria necessário um potencial um pouco maior do que o tabelado, um pouco maior daquele que a gente espera. Então, nesse caso, vai acontecer, devido a esse sobrepotencial, preferencialmente a oxidação do cloreto a cloro. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter, portanto, que o processo de redução da água vai acontecer no cátodo, enquanto o processo de oxidação do cloro, no caso do cloreto, vai acontecer no anodo. Então, nós temos o cátodo aqui correspondente ao polo positivo, portanto, aqui nós vamos observar a liberação de Cl2, liberação de CO2 na forma de gás, enquanto aqui nós vamos observar a liberação de íons hidrogênio, aqui no cátodo. Esse processo comumente é feito no laboratório mediante o uso do indicador fenolftaleína. Qual a finalidade? Nós sabemos que a fenolftaleína muda de incolor para rosa na presença de íons OH-, os quais são produzidos juntamente com o hidrogênio gasoso, que é liberado. Uma aplicação especialmente útil da eletrólise é a eletrodeposição. Vamos utilizar um exemplo bem clássico aqui, onde nós temos um eletrodo de um metal nobre, prata, qual estaria imerso em uma solução de prata mais. O que acontece aqui? Nós podemos utilizar um objeto, uma joia, para ilustrar a deposição. A gente teria aqui um outro metal, o qual nós desejaríamos que a prata se depositasse, ou seja, a prata fosse reduzida sobre sua superfície. Então, nós temos aqui o polo positivo, portanto, o anodo, conectado à placa de prata, fazendo com que a prata se oxide. Então, nós temos aqui a formação de prata mais em solução mediante a liberação do elétron. Ou seja, nós temos aqui os elétrons sendo removidos, portanto, direcionados nesse sentido, enquanto aqui nós temos os elétrons sendo forçados no sentido da superfície desse objeto. Então, ao encontrar íons prata em solução, esses íons prata eles vão receber o elétron formando a prata sólida, o qual irá revestir, recobrir esse objeto. Claro que nós podemos imaginar vários outros exemplos envolvendo não apenas prata, mas níquel, cromo, zinco, etc. E esses processos são especialmente úteis para uma vasta gama de aplicações, porque conhecendo a quantidade de elétrons que migram por unidade de tempo, ou seja, sabendo a corrente, nós podemos determinar, por exemplo, a massa do metal aqui sendo depositada. Isso permite, por exemplo, nós conseguirmos controlar a espessura do filme aqui formado. Mas esses aspectos quantitativos são objetos da nossa próxima aula. Por hoje, nós encerramos o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham feito um bom proveito.